Olá, que bom ter todo mundo aqui para esta nossa explicação visual. Hoje a gente vai desvendar um mistério que, olha, afeta absolutamente cada um de nós. A diferença gigante entre o foco ativo e o pensamento automático. Vamos explorar como aquelas rotinas inconscientes muitas vezes dominam as ações humanas e, o mais importante, como é possível recuperar o controle usando uma ferramenta incrivelmente poderosa, o foco ativo. Para começar, a gente precisa normalizar uma dor que é universal. Todo mundo, sem exceção, já experimentou pensamentos intrusivos, aqueles impulsos inexplicáveis, ou aquela sensação horrível de agir de uma forma que vai totalmente contra os próprios objetivos. E aí fica aquela grande pergunta no ar. Será que é a nossa mente consciente que está realmente dando as cartas nessas situações? Ou será que existe alguma outra força aí assumindo o controle? A resposta está exatamente nesta tese central. E, na verdade, muito libertadora. A biologia não é o nosso destino. Nós não somos o nosso cérebro. É verdade que, inicialmente, a biologia fia os nossos hábitos e cria caminhas neurais super fortes. Mas os seres humanos têm o poder inerente e totalmente comprovado de mudar esses padrões. Em resumo, ninguém é escravo da própria anatomia. Certo, então vamos mergulhar de cabeça nisso. O nosso roteiro de hoje vai desconstruir sistematicamente essas armadilhas cerebrais. Vamos passar pelas mensagens enganosas, a biologia do pensamento automático, o embate entre a mente e o cérebro, a ciência do foco ativo e, por fim, como aplicar tudo isso na prática. Ponto 1. Mensagens enganosas do cérebro, a raiz do problema. Bom, para resolver qualquer problema, a gente precisa primeiro entender a causa raiz dele, certo? E o grande vilão dessa história são as chamadas mensagens enganosas do cérebro. Basicamente, são aquelas historinhas depreciativas, falsas, e os impulsos que o cérebro gera no piloto automático sem a gente nem perceber. É aquela voz chata que diz, eu não sou bom o suficiente, ou simplesmente aquele impulso de pegar o celular e ficar rolando o feed infinitamente sem motivo nenhum. No fundo, é o cérebro enviando um alarme totalmente falso. E aqui a gente consegue ver direitinho como esse ciclo funciona na prática. Tudo começa com uma mensagem enganosa. Ela aparece e gera uma sensação física ou emocional de um desconforto extremo. E o que acontece logo depois? A gente busca alívio. Para aliviar essa angústia na mesma hora, ocorre a resposta habitual, que é justamente aquele velho hábito destrutivo. É um ciclo contínuo perfeito, onde o alívio de curtíssimo prazo acaba reforçando o problema a longo prazo. Ponto 2. A biologia do pensamento automático. A mecânica automática. Agora, por que é tão incrivelmente difícil quebrar esses ciclos? Sabe, a resposta não tem nada a ver com fraqueza moral. É pura biologia. O cérebro possui centros automáticos que são eficientes até demais. Primeiro, a gente tem o centro de alarme, que detecta um perigo que nem existe de verdade e gera aquela ansiedade física pesada. Aí, ele passa o bastão para o centro de hábitos, que fica lá nos gânglios da base para executar uma rotina automática e muito enraizada para lidar com esse alarme. É literalmente uma máquina operando por conta própria. E é exatamente por isso que tentar espantar pensamentos intrusivos só na pura força de vontade é uma receita certeira para a frustração. Simplesmente não funciona. Tentar forçar o cérebro a parar é inútil, porque a biologia cerebral está totalmente no controle naquele milissegundo. O centro de hábitos é absurdamente mais rápido e muito mais implacável do que a força de vontade agindo sozinha. A solução inicial para virar esse jogo é começar a criar notas mentais. Observar essas sensações físicas e emocionais bem específicas, tipo as palmas das mãos suando, aquele estômago embrulhado, é o primeiro passo crucial, porque identificar esses sintomas físicos nos permite, na verdade, flagrar o pensamento automático do cérebro no exato momento em que ele tenta assumir o volante. Número 3. A mente contra o cérebro. Quem está no comando? Aqui a gente chega numa distinção fundamental que nos entrega a chave do cofre. Precisamos separar duas coisas totalmente diferentes. O cérebro é tipo uma máquina mesmo. É automático, muitas vezes enganoso, e ele só quer saber de focar em hábitos eficientes, não importando se fazem bem ou mal. Já a mente é outra história. A mente é o nosso guia interno, inteligente, capaz de ser ativa, deliberada e de direcionar a nossa atenção com um propósito real. E é bem aqui que mora o nosso poder. A mente escolhe como a atenção é focada. O foco da atenção é, de fato, a única variável sobre a qual os seres humanos têm controle absoluto. E é a única coisa que tem a capacidade real de alterar fisicamente a estrutura do cérebro. 4. A ciência do foco ativo, mudando o cérebro. Isso nos leva para a base científica de como essa mudança física realmente acontece. Tem um conceito aqui que é profundamente libertador: a neuroplasticidade autodirecionada.
Em bom português, isso significa que, usando atenção focada e muito comprometimento, é totalmente possível forçar o cérebro a realocar os recursos dele e formar novos caminhos. Os pesquisadores relatam casos absurdos, como de sobreviventes de derrame que recuperaram movimentos perdidos simplesmente por direcionar a atenção repetidas vezes para os objetivos da terapia. O cérebro literalmente se reconecta. Para entender a ciência por trás de tudo isso, a gente olha para 2 princípios básicos. O primeiro é a lei de Hebb, que diz o seguinte: neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. O segundo é o efeito zeno-quântico, que prova que a nossa atenção estabiliza esses circuitos cerebrais. Ou seja, quando a atenção mantém os circuitos ativados no mesmo lugar por tempo suficiente, eles acabam se conectando de forma permanente. É como criar uma estrada nova, asfaltada e pronta para uso. Então, o grande ponto crucial aqui é o que chamamos de densidade de atenção. Não adianta focar só uma vez e achar que resolveu. É necessário focar a atenção repetidamente, de novo e de novo. Essa alta densidade de atenção é o ingrediente mágico necessário para acionar a lei de Hebb e finalmente transformar uma ação consciente em um novo caminho neural que seja super saudável. A dinâmica inteira se resume a isto: permitir que a nossa atenção seja capturada passivamente pelas mensagens do cérebro só alimenta e fortalece ainda mais o centro de hábitos ruim. Por outro lado, quando a gente direciona ativamente a nossa atenção, a gente priva esses velhos caminhos do combustível deles. E olha só, o cérebro é muito pragmático. Ele simplesmente abandona os circuitos que não recebem mais atenção. Por fim, o ponto 5. Refocando na prática. Recuperando o controle. Chegou o momento de colocar a teoria no chão de fábrica. Como a gente aplica isso num dia super estressante? O procedimento para dar um curto-circuito naqueles gânglios da base envolve 3 passos práticos. Primeiro, notar, identificar e nomear a mensagem falsa. Segundo, usar o poder de veto da mente consciente para negar o impulso automático. Presta atenção, não é tentar lutar contra ele, é só reconhecer que é uma falha do cérebro e não sua. E terceiro, e de longe o mais importante, direcionar imediatamente a atenção para uma atividade completamente diferente e saudável. A mágica desse terceiro passo funcionar está na imersão. É preciso focar intensamente numa tarefa produtiva, em um hobby ou até numa boa conversa com alguém. Fazer uma atividade super envolvente enquanto aquele desconforto do impulso ainda está presente ensina para o cérebro que aquela mensagem automática não tem a menor importância. E com o tempo, isso vai literalmente reconectando o cérebro, afastando daquele mau hábito de uma vez por todas. O grande resumo de toda a nossa conversa hoje é que o poder da transformação humana está inteiramente em um único lugar, no nosso foco. Redirecionar a atenção ativamente não é só mais uma dicasinha de produtividade de internet. É, de fato, a ferramenta biológica definitiva para o autodesenvolvimento e para vencer aquele pensamento automático chato que sabota as nossas rotinas. E isso deixa uma reflexão final gigantesca para todos nós. Sabendo que cada momento de foco literalmente esculpe a nossa estrutura neural de amanhã, a pergunta que fica é: para onde a atenção será direcionada ativamente logo depois daqui? A biologia com certeza já não serve mais de desculpa. O controle está totalmente disponível através da nossa mente. E agora a escolha de como usar tudo isso está nas mãos de quem está assistindo.